Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast em Odontologia Digital, o Excelência em Odontologia Digital. Hoje com os nossos convidados, o casal 20 da gestão clínica odontológica. Paulinha, Cristine e o Carlão. Carlos, muito bem-vindo. Paulinha, obrigado aí pela presença de vocês. Vamos bater um papinho sobre gestão de odontologia. Uma coisa que acabou mudando a nossa rotina, principalmente meu e do João. Muito. Isso aí. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado por estarem aqui conosco, né? E eu gostaria que vocês se apresentassem para nós, contassem para nós aí um pouquinho da história de vocês, de sair do início, o encontro de vocês. Começaram lá em São Paulo, depois foram para Sorocaba. Tenta mostrar aí para nós. E eu queria começar depois com uma pergunta, que parece ser muito simples, né, muito objetiva, mas que eu acho que ela tem uma resposta um pouco mais complexa. O que é gerir? Depois eu queria que vocês respondessem para mim. Então, por favor, se apresentem aí. E fiquem à vontade. Bom, primeiro, obrigada pelo convite de estar aqui, né? É uma honra estar aqui com vocês. Enfim, espero que a gente possa, um pouquinho da nossa experiência, trazer aqui alguma coisa que seja edificante aí para todo mundo. Muito. Obrigado. Legal. Bom, falar um pouco, né, que nem o João falou da questão da consultoria. Eu e a Paula, a gente tem experiência na parte de administração, né? Somos formados em administração de empresas. A Paula começou a consultoria, começou com ela em 2007, ajudando uma amiga dela, né? Uma grande amiga dela que é dentista, não sabe quanto ganha, não sabia, fala, não sei quanto eu ganho, quanto eu gasto. Acaba sendo aí um problema que a gente sabe que é muito recorrente. E aí ela começou ajudando essa amiga. E assim, resumindo, foi passando o tempo, aí começou umas indicações, a gente foi aprendendo o modelo de negócio dos dentistas, porque a gente já trabalhava no meio corporativo, né? Então a gente já conhecia os modelos de grandes empresas. E aí hoje a gente já tem uma carteira aí bem grande, né? A gente faz toda a parte de gestão de clínicas odontológicas, a parte de auditoria, a parte de implantação de processos, da parte administrativa. E é isso, né, Paula? Você perguntou como que a gente começou, quando a gente se conheceu? A gente se conheceu trabalhando na Blockbuster. A Paula era chefe do chefe do chefe do chefe do meu chefe. A gente se conheceu trabalhando junto, na verdade, né? A gente já trabalhava no varejo, né, na verdade. E, enfim, aí quando eu saí da Blockbuster, que a gente começou, então, eu comecei, na verdade, brincando, ajudando uma amiga na odontologia. Aí foi ali que você foi ajudar uma amiga. Foi ajudar. E aí deu certo. Na verdade, ela falou assim, Paula, a minha amiga de infância, ela falou assim, Paula, eu não tenho ideia de quanto eu ganho, uma bagunça aqui, eu não posso pagar seu salário. Ela falou assim, você não pode vir aqui uma vez, sei lá, cada 15 dias, vir aqui dar algumas dicas, me ajudar, dar uma olhadinha dos meus números. E eu fui mais para ajudar, assim, era uma questão assim, só para ajudar minha amiga, né? E aí eu fui, ela gostou, foi indicando, e aí hoje se tornou nosso trabalho, até que o Carlos largou o trabalho dele, que ele era CLT e tal, para trabalhar comigo depois de alguns anos que eu estava trabalhando já com os dentistas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês descobriram que dentista não sabe fazer conta, no segundo ou no terceiro cliente que vocês definiram, falando, olha, tem um gap bom aqui. Na verdade, eu nem pensei nisso. Eu não achei que isso ia ser um negócio, na verdade. Na época, nem os dentistas tinham essa demanda. Hoje a gente vê que as pessoas procuram muito saber sobre gestão. Acho que, assim, despertou esse interesse pelo assunto. Naquela época, as pessoas nem falavam, elas nem sabiam que elas precisavam. Eu sentia que quando eles começaram a me contratar, né, que o Carlos não trabalhava ainda, eu era como na época era TV de plasma ainda. Eu era como se fosse uma TV, era marketing falar que tinha uma consultora, né? É minha consultora. Então eles achavam que era até uma questão de marketing. Efeito, não era... Nem importava o que eu falava ali, era porque era um enfeite, na verdade, né, da consultoria. E aí, assim, eles não sabiam... Na verdade, a Samantha, que é essa minha amiga,
Ela não sabia, mas eu achei que poderia ser só ela, né? Porque eu conheço ela desde criança. Mas aí eu fui percebendo que, na verdade, era uma realidade de muitos. Era carente. E nem foi uma questão de eu perceber o nicho, não. Foi uma coisa muito natural. Eu ainda não tinha como minha principal renda isso. Foi uma coisa que até a gente estava comentando, Uma né? construção. É uma construção, um processo. E a gente criou esse modelo que nem existia, na verdade, o que a gente faz Não. hoje. Não, carente mesmo. O público não tinha essa referência e se tem, são poucos. São poucos. São poucos que fazem o que vocês fazem. Com certeza. E continua na indicação, porque eu caí com vocês para a indicação do Demétrio, né? E aí assim vai reverberando, né? Sim. É um trabalho Mas de eu acho que, assim, acho que tem muito a ver com a questão até digital, né? Porque quando a gente começou foi em 2007. E, assim, não sei nem se o WhatsApp já existia. Não. Acho que não. Então, assim, na época, até quando a gente começou com o projeto, começou ajudando ela. A Paula começou com a parte do Excel, né? Porque a gente não conhecia sistema, não conhecia odontologia, conhecia a parte corporativa, gestão. E aí foi indo. Aí a Paula olhou e falou, não, precisa de um sistema. Né? Então a gente viu a necessidade de ter um sistema, porque ainda era Excel, era papel. Por mais que você está digitalmente ali no Excel, é um caderno. Né? E conforme você vai crescendo no Excel, vai ficando incontrolável. Por quê? Se você mexe numa fórmula, você que criou. A sua secretária vai mexer numa fórmula, bagunça tudo. Então era muito complicado. E aí a Paula começou a testar vários sistemas. E aí chegou aí no Easy Dental, que é um software que a gente acaba usando bastante hoje. E aí ela começou, falou, vou colocar aqui na Samantha e eu vou aprender junto. Né? Então nesse modelo começou a testar o sistema no próprio cliente. E aí foi desmiuçando, eu não conhecia nada. Né? E aí foi aprendendo. E aí foi replicando o modelo, né? Posso contar uma coisa engraçada? Eu não entendia nada. Aí ela falou para eu arrumar a tabela de intervenções dela, né? Aí ela escreveu lá, perereca. Aí eu escrevi, perereca. Eu falei, o que é perereca? Jesus. Não, hoje a gente tá melhor, a gente sabe o que é um cigomático, o que é uma provisória. Eu nem sabia, não conhecia os nomes dos procedimentos. Levantamento de seio. Ai, meu Deus. É tipo isso. Não, hoje a gente já sabe, enxerto, tudo bem. Mas no começo falava, peraí, levantamento de seio? Que estranho. Que estranho, né? E aí vamos tentar aquela pergunta lá, né? Depois que vocês apresentaram aí, a gente vai continuar essa apresentação, é claro, ao longo da conversa. Mas o que se entende em ingerir, né? Porque eu acho que a resposta não deve ter uma simples resposta do dicionário. Uhum. Ela deve ser ampla, até porque o dentista ele não aprende isso na faculdade. Poucos têm o convívio de ter isso no ambiente familiar, de ter essa característica. Às vezes é nato da pessoa, né? Uhum. Tem pessoas que têm essa característica nata de gerir as coisas e acabam até caindo numa gestão mesmo de clínicas e tudo mais. Mas aquele que faz a clínica tradicional, a odontologia bunda no mocho mesmo, o que ele pode entender, o que é gerir um consultório, o que é gerir a vida dele dentro do consultório odontológico? Na verdade, assim, a parte de gerir, a parte de gestão do próprio consultório, é que nem você tocou. Eu e a Paula, a gente acredita muito na questão do bumbum no mocho mesmo, né? Tanto que a gente tem um slide na apresentação de um dos nossos cursos que fala, né? Que é bunda no mocho. Tem um mocho ali, na informação daquele de cela, falando isso. E a gente acaba indo muito contra. Muita gente fala, não, você tem que sair do mocho. Na verdade, assim, a parte da gestão, o dentista, hoje no mercado, fala-se muito, assim, vendas e marketing. Mas o que o dentista tem que pensar, vocês tem que saber mais de cima, né? Porque vendas e marketing, assim, é normal, é importante, mas é normal isso. Isso em qualquer outro, sem ser odontologia, mercado de vendas, uma loja de roupa, precisa disso. Então, o dentista ele precisa trabalhar muito uma gestão um pouco mais acima, que a gente fala que é um nível mais tático e estratégico, porque existem os 3 níveis. Tem a gestão operacional, que é a parte mais básica, né, a parte mais baixa. Então ali é a parte do teu funcionário, é você controlar o input de informação, você colocar agendamento, você colocar despesa, você colocar baixa de pagamento de paciente, você inserir essas informações. Quando você vai para o nível tático, é quando é um nível gerencial. Você pega essas informações inseridas e aí você avalia isso. Então eu consigo pegar, por exemplo, um relatório que eu coloquei ali, eu coloquei as informações de pagamento. Então eu consigo gerar um relatório de devedores. Então ele me mostra aquelas pessoas que não estão pagas. Então a partir do momento que eu inseri
no operacional, eu gero um relatório e nesse relatório eu consigo fazer a leitura. Então eu posso tomar uma decisão de cobrança, para qualquer coisa. E existe um nível estratégico, né, que é acima ainda, que é como se fosse um nível de diretoria, que é o dentista precisa se encaixar nisso. E hoje não se fala nisso. Hoje o dentista, muitas vezes, ele faz um curso, o pessoal fala, parece que assim, você tem que fazer a gestão operacional. Mas a parte operacional, vocês estão fazendo a parte clínica, né? Então a parte clínica compete, que aí é o bumbum no mocho. Você tem que fazer a parte clínica com excelência. Deixar a parte operacional para sua equipe, né? Assim como o João tem lá a Vanessa, o Demétrio tem o pessoal lá na clínica, então você vai confiando. Só que daí vocês têm que fazer a leitura mais acima e fazer a gestão. Só que isso daí, tem cursos que você pode abrir um pouco a mente, mas bate muito naquilo que você falou. Precisa ter uma questão até de você nascer com isso, de ter uma predisposição. E eu e a Paula, a gente acaba ajudando muito nisso, porque às vezes o dentista, ele vai pegar os números, manda o Excel lá, faz a leitura e fala, cara, não tô entendendo nada. Então eu faço a tradução ali de fazer a leitura. Tem experiência, né, também, né? Exato. Tem a ver com a experiência nossa, tudo que a gente traz de bagagem, a gente faz a leitura e junto faz a decisão. Então a parte da gestão ela vai um pouco muito mais acima do que um nível operacional de input de informação ou lidar com a equipe, né? São tomadas de decisões. Isso. E aí é um planejamento de toda uma vida ali da pessoa. Comparando com a odontologia, a gente pode pensar que é a parte do planejamento. Então, assim, por exemplo, uma estratégia é interessante? Depende. Depende do seu modelo de negócio, depende de quais objetivos que você tem. Então, assim, o grande erro que a gente vê é que as pessoas, claro, estão sedentas para saber mais sobre gestão, e isso é muito bom, né? Mas é importante que gestão não é, como o Carlos falou, só o nível operacional da ação em si, mas primeiro você decidir se aquela ação faz sentido para o teu modelo, para os teus objetivos e qual momento você está vivendo. Eu acho que esse é o mais importante. As pessoas copiam ações de outro, às vezes não é o mesmo modelo. Eu poderia dizer assim que, traduzindo para a nossa área, é um diagnóstico. Isso. É um diagnóstico e a gente vai passar o tratamento. Exatamente. Né, e a execução depois do caso. Perfeito. Isso aí cai de encontro com o que a gente acha também no nosso curso do digital. Uhum. A gente está estudando nos alunos cada modelo de negócio para dar uma assessoria nessa parte. E eu acho que vocês fazem isso. Não tem uma fórmula única, uma receita de bolo para todo mundo. Exato. Então, assim, o que a gente vê assim é curso, olha, começa a ficar rico, vou dobrar seu rendimento, vou dobrar o número de pacientes. É o arrasta para cima, né? Exatamente. E aí o que a gente vê essa fórmula pode funcionar para algumas pessoas, para algumas clínicas que têm um modelo de negócio direcionado para esse tipo Perfeito. de abordagem, Sim. né? Mas não é uma abordagem que serve para todo mundo. Então, assim, tem gente que gosta de ficar só gerindo, tem 50 funcionários lá, ele consegue administrar bem. Cara, eu com 2 ou 3 lá, eu já fico louco. Não é o meu perfil, por exemplo. Então, eu não tenho como colocar isso. E muita gente acaba colocando isso daí como uma receita generalizada. Serve para tudo, um remédio genérico. É assim que você vai fazer. Precisa ter muito seguidor no seu Instagram, no seu Facebook. O seu consultório tem que ficar lotado de gente ligando. E, na verdade, não é assim, cara. Não dou conta se eu começar a colocar anúncio direto. A gente não dá conta de atender com a mesma qualidade que a gente quer atender, né? Aliás, isso é o que a gente mais acredita. Pois é. E sedimentando o que você acabou de dizer, o maior exemplo somos nós, né, os meninos do EOD. Cada um tem uma forma diferente de trabalhar e os 4 são bem-sucedidos. E tá tudo bem. São diagnósticos diferentes para a condução da profissão de cada um, né? Isso aí. E o que a gente vê assim essa assessoria que vocês acabam dando, em cima de tudo isso daí, eu queria fazer uma pergunta. Vocês acham que a odontologia ainda é uma profissão rentável? Sim, a odontologia com certeza. Como dentista, sim. Assim, eu acho que é essa grande mentira da odontologia, que o que você fala, que as pessoas vendem, que o único modelo de sucesso é aquele modelo grande, com um monte de gente trabalhando, você
numa mesa fazendo conta, que nem é gestão estratégica, na verdade, ficar pagando boleto achando que está fazendo gestão. Esse é o modelo que, na verdade, eu acho que é a grande mentira da odontologia, na minha opinião, e assim, não é só teoria, eu vejo, né, mais de 600 clínicas que a gente já fez consultoria, eu acho que lá no passado, talvez eu não teria tanta coragem de falar isso, mas hoje eu tenho coragem e acho até que eu tenho uma obrigação de falar isso para os dentistas, em vez dos dentistas, né, estarem investindo na profissão, né, de fazer um tratamento melhor, um planejamento melhor, investir em novas tecnologias, em cursos, enfim, de ser melhor profissional no serviço, às vezes ele está só preocupado em como vender mais. E, na verdade, o sucesso não está em vender mais, está em entregar mais. Né? Porque quando você entrega, o sucesso é inevitável. Né? Quando o foco seu é você entregar o melhor para o paciente, o sucesso ele é consequência, de verdade. Eu não estou falando frase de efeito. Nós concordamos plenamente nisso. É verdadeiro isso, porque muita gente vende, mas não entrega. Então, assim, isso aparentemente parece bom, mas no resultado, com certeza, vai ser negativo. Tem um muro grande, que é chapiscado e dolorido, que ele vai bater de frente, que é o conhecimento. Exato. Né? Ele vende, chega lá, ele vai bater uma hora de frente com esse muro e vai ser bem doloroso. E pode colocar em risco a carreira profissional dele, né? E as pessoas estão investindo muito mais, às vezes, em querer saber como vender do que como ser dentista. Então, essa pergunta que você me falou, eu acho que assim, é o alicerce do que a gente acredita e a gente defende a odontologia. E aí eu falo, isso é defender a odontologia mesmo, que é vocês serem dentistas. As pessoas, então assim, não menosprezando mas, a gestão, ao contrário, mas vocês não precisam ser administradores, vocês precisam estar, como o Carlos falou, na parte estratégica no negócio, sim, mas vocês precisam ser dentistas, porque como dentista é possível ser muito próspero, com toda certeza. Muito bem. E nesse meio todo aí de gestão, de tantas clínicas, vocês já viram algum modelo de negócio que realmente tem muita gente trabalhando, e tem uma rentabilidade muito boa, muito acima do normal? Não, eu acho que, assim, a gente já trabalhou com diversos modelos, né? Convênio, clínicas maiores, com multidisciplinares, vários dentistas, comissão fixa, comissão por percentual, diária. Assim, o que dá maior resultado, eu volto a falar, é o bumbum no mocho. Então, o dentista dono, ele vai fazer os procedimentos, os principais ali dele, e a margem vai ficar mais com ele. Porque os demais, você vai, vamos supor, eu pago o percentual, eu vou pagar um percentual para ele, vou tirar os meus custos, tudo, mas se você colocar na ponta do lápis, o prestador que está vindo para você, ele ganha mais do que fica para você. Você não fica com aquela parte que está ficando, né? Você divide ele 50%, ele já tem toda a estrutura montada, tudo, já o paciente indicado, já está ali na cadeira. Então, o modelo que dá muito certo é o que a gente defende, que é o estilo do nosso, assim como vocês têm, que é o modelo bistrô, que a gente fala, que é o modelo da clínica, é uma clínica mais enxuta operacionalmente, né? Então, de repente, você tem ali um administrativo, um auxiliar, duas, mas você é o foco. Você tem parceiros ali para clinicar outras questões? Sim, mas você é o foco. Porque conforme você vai crescendo de maneira estrutural, fazendo, eu vou botar mais gente, vou pegar mais uma sala, vou botar mais cadeira, tô com 3, 4, 5, vai inflando. Só que aí você precisa de mais auxiliares, você tem mais dentistas, mais auxiliar, mais gasto, e fica para você, não vai para o outro que está clinicando. Então o modelo que a gente vê que dá muito certo é o modelo bistrô, que é uma clínica, pode até ser grande de estrutura, não, assim, eu digo, pode ser uma clínica grande, mas o foco é você, e aí você consegue uma rentabilidade interessante. Agora, colocar mais gente, você deixar, até pode dar uma rentabilidade, só que aí você tem uma rentabilidade menor com um trabalho, um custo muito maior, né? Então para você gerir isso, é um mini hospital. A clínica é um mini hospital. Então vale a pena você ter todo o estresse para ter uma margem pequena? Vale a pena eu ter franquias várias? Pode dar dinheiro, só que você vai ter que ter muitas franquias e você vai ter que gerenciar muitas franquias com muita dor de cabeça. Então talvez falar, não quero ser mais dentista, então é melhor pegar o dinheiro e investir. É muito melhor.
Eu acho assim, existe um único modelo que eu acho que dá para escalar um pouquinho mais, tá? Nesse sentido. A gente defende muito esse modelo bistrô, que a gente vê que é rentável, porque ele tem um custo pequeno, ele consegue ganhar dinheiro, mas ok, às vezes você quer crescer um pouquinho, e eu acho que o digital de vocês, por exemplo, possibilita um pouco Sim. a escalabilidade do serviço, mantendo a qualidade. Eu acho que o digital ele permitiu isso. Tanto eu vejo na ortodontia como na prótese, né? Porque ele tem uma parte ali que é possível delegar, vamos dizer assim. O principal não, que eu acho que é a parte do planejamento e a parte do relacionamento. Isso nunca vai ser substituído pela máquina. Né, que é aquele teu insight, que você tem isso aqui, o diagnóstico, como você falou. Mas a parte operacional, alguma parte acho que o digital acaba possibilitando um pouco, mas o modelo que eu vejo, e seguindo o que o Carlos falou, quando é percentual, dificilmente a gente consegue ter uma margem boa. O modelo que às vezes funciona é você ter dentistas assistentes. Dentista que eu chamo... Sem nome. Dentista sem nome. Por enquanto, ok? Porque aquele dentista que é teu assistente, mas ele é um braço seu. Você continua sendo aquele que faz o diagnóstico, que faz o relacionamento com o paciente, que faz a primeira consulta, mas algumas etapas do processo você consegue escalar. E aí, normalmente, eu indico que paga ou diária, ou paga Preço fixo. um valor fixo, porque aí a gente consegue ter uma margem um pouco maior. Na construção desse dentista de autoridade, vamos imaginar esse dentista de experiência, focando na profissão mesmo, né? Ele tem que adquirir equipamentos. Sim. E eu vejo que às vezes muitos colegas eles têm a mentalidade de falar assim, quando que isso vai retornar para mim? Como isso vai trazer? Como eu vou conseguir capitalizar isso de alguma forma? E eu nunca tive esse olhar. Eu sabia que isso tinha que ter essa importância, eu acho que isso é importante ter essa avaliação, mas eu nunca fiz isso como limitante para eu adquirir algum equipamento. E para nós que estamos no curso, assim, cada um eles estão enfrentando esse momento agora de escolhas, né? Eu quero comprar um scanner, uma impressora, aí ele vê que o preparo dele não tá legal, ele quer comprar um motor elétrico, aí ele quer comprar uma lupa, e ele vai encontrando aquilo que a odontologia oferece, que são equipamentos extremamente caros, né? E isso está relacionado à formação desse dentista de autoridade, a aquisição de equipamentos, né? E eu acho que é interessante ele ter uma gestão para entender que isso não é uma questão de retorno capital financeiro, mas que é uma necessidade da construção dessa autoridade, desse dentista de excelência, que isso vai formar ele e aí, consequentemente, isso vai retornar financeiramente para ele. Não é um equipamento que ele vai sair uma moedinha, vai cuspir dinheiro ali. Quando você compra uma fresadora, por exemplo, fica cheio de boleto para pagar e ela parada, sem funcionar. Você não vê a hora dela cantar a musiquinha. Hoje a gente fica mais tranquilo em relação a isso. Mas no começo era uma preocupação grande. Como vocês veem esse olhar assim, dos colegas que ficam receosos ou preocupados na aquisição de equipamentos, na construção da carreira dele? Não sei se eu fui claro Sim. Né? Eu tenho duas coisas para falar importante do que você disse. Eu acho que na construção da carreira, né, como a gente pode, quem está ouvindo pode estar no começo da carreira. Um dos pontos, eu acho assim, primeiro, quando você está começando, você está perto de gente que tem essa odontologia de qualidade. Acho que essa é a dica principal que eu vou dar. Legal. Então, ser esse dentista assistente de um dentista que já é referência, que a gente brincou do dentista sem nome, porque é uma fase. O grande problema é que, às vezes, essa pessoa que está começando, por mais que ela compre equipamento, ainda precisa um pouco de experiência. Você é um dentista melhor hoje do que quando você se formou. Claro. Porque existe todo um caminho, como você falou, um processo natural. Da construção natural. Então, estar perto, fazer curso, estar do lado de quem faz uma odontologia, que você vai se inspirar, porque aí eu vejo um erro. Às vezes a pessoa, na sede de ganhar dinheiro rápido, faz uma odontologia porca, e aí se acostuma com aquilo. E aí é difícil depois virar chave. Cria vícios. Cria vícios. E aí você cria aquela maneira que você opera e você tem aquela visão. Né? Por mais que depois você queira virar chave,
você já aprendeu daquela maneira. E em relação aos equipamentos, eu acho que tem dois conceitos que são muito confundidos, né, entre as pessoas. Existe um conceito de rentabilidade e existe um conceito de lucratividade. São coisas diferentes e são faladas de forma errada. Rentabilidade tem a ver com o quanto que aquele investimento que você fez te dá de retorno. Então, por exemplo, eu comprei um equipamento que custa 100 mil reais. Eu tenho que comparar. Esses 100 mil reais, se estivesse no banco, daria uma rentabilidade para mim. Então, se eu investir os 100 mil reais, quanto isso vai me retornar na minha profissão, tá? Que pode ser, inclusive, o que vocês investiram na faculdade, né? Enfim, tudo que a gente investe, não só equipamentos. Mas, então, essa rentabilidade, a gente pode pensar que seja um ganho também seu como dentista, porque quanto mais você investe, você vai cobrar também mais caro. Tá? E o outro conceito é lucratividade, porque a lucratividade tem a ver o que sobra da operação do seu negócio, não tem a ver com o investimento que você fez. E aí, assim, quando a gente olha o equipamento na questão da lucratividade, às vezes a curto prazo ele não vai te dar essa lucratividade, mas a rentabilidade do que você investiu, você vai recuperar porque você consegue cobrar mais caro. Então, são conceitos diferentes, isso é importante entender, ter essas duas visões. Que é o que o pessoal confunde bastante mesmo, né? Tem gente achando que ganha 50% de lucratividade. Qual que é a média, mais ou menos, que vocês... Na verdade, assim, de lucro, de 5% a 10%. Não passa disso. E isso se a gente colocar o dentista, se a gente pegar, por exemplo, o Demetrio e o João que estão aqui, que a gente tem... que são clientes nossos, né? Não vamos revelar números, lógico. Não é só de vocês, isso é todo mundo. Mas usando vocês aqui de exemplo, tem a parte do trabalho de vocês. Então, às vezes o pessoal fala assim, você vai nessas, sei lá, no congresso mesmo, né? Eu gosto de visitar alguns stands lá de franquias, e aí eu finjo que sou administrador, eu sou, mas eu não falo nada. Não, porque tem uma margem, quanto que dá de lucro? Não, dá 35%. Mentira, não dá. Porque assim, aí não tá colocando na ponta do lápis a execução do cara. Entendeu? Ele, na verdade, vamos dizer assim, ele tá ganhando uma comissão de 35% e 0 de lucro. Ele tá tirando. Agora, se a gente colocar porque lembra que a gente falou, o dentista não mocha. Então, se vocês clinicam, vocês têm que ter um salário de vocês ali de acordo com a produção de vocês. Aí, pagou você. Pagou o dentista A, B, C, D, pagou todas as despesas, tiramos tudo, aí você tem o lucro no final, que é de 5 a 10. Porque se a gente está falando ali, vamos colocar uma média do mercado assim de uma odontologia de um nível alto, 50% de comissão, se a gente fosse falar em percentual. Se de 100 mil, 50% vai pagar vocês e os demais dentistas, sobra 50. Esses 50, a despesa gira em torno de 40 a 50. Se você tem 50 de despesa, 50 de comissão, 0 de lucro. Né? Agora, se eu economizo na despesa, fico ali na margem dos 45, 40, o que sobra, aí é o lucro. Então é muito difícil você... É muito mais verdadeiro isso aí. Exatamente, porque você é um dentista diferenciado e você vai ganhar de acordo com o seu trabalho. Agora, se você não clinicar, não, vou ficar só na operação, você vai ter que ter um salário, né? Você vai pagar um salário para você. Então, pagar um salário para você, pagou todo mundo, vai te sobrar talvez até uma margem um pouquinho maior. Mas vamos falar, 15% de margem, mas você não está clinicando, mas se você clinicar, você ficaria com 50%. Então, assim, a conta não fecha. Na verdade, o que acontece é que o dentista às vezes está sendo enganado, que ele quer deixar de ser dentista, que tem um valor bom de ganho, para ser um gerente de clínica, para ganhar o valor de um salário de um gerente. Porque por mais que você queira se pagar como gestor um salário alto, a clínica não comporta esse salário. Não cabe o salário de um administrador de uma clínica. No modelo normal, na maioria, não cabe um administrador. Então, esse que é o grande erro assim, que a gente vê, porque a margem, realmente, ela é pouca. É pouca, eu digo, na margem, tá? Não no ganho como dentista. E aí, que aí é o grande ponto que a gente tem que pensar quando a gente vai analisar um negócio. Sempre quando a gente vê um negócio, a gente avalia 2 pontos, assim, principais. Margem e operação, né? Então, assim, se eu vou vender camiseta... eu posso ter uma margem, sei lá, de 20%,
Porque também os dentistas são meio mal acostumados. Eles pensam que todas as empresas têm 50% de lucro. 20% de lucro numa empresa é muita coisa. É muito. Normalmente o varejo é Sim. 20%. A empresa automobilística trabalha com porcentagem de 4%. Exato. É pouco, é muito próprio. Exato. Porque o custo para 7%. o custo da empresa é muito alto. Sim. Se vocês olharem, o custo de vocês é muito alto. Então, primeiro isso. Então, E o dentista, às vezes, cobra um procedimento, ele ganha, pode, às vezes, faturar 1000% em cima de um procedimento, às vezes. Exatamente, como dentista. Então, assim, e aí, quando a gente avalia um negócio, a gente vê operação e imagem. Eu vendo camiseta, tenho 20% de imagem. Mas qual que é a operação de uma vender camiseta? Compro camiseta, vendo camiseta. Eu coloco lá uma funcionária, que nem precisa ser alguém muito especializado, compro camiseta, vendo camiseta. Operação simples. Sim, o dentista não vende o produto, né? Ele vende a técnica e o conhecimento. Aí isso não tem preço. E a operação é complexa. Isso é como uma padaria, João. Assim, imagina, a operação. É que vocês estão acostumados, mas a operação da odontologia ela é muito complexa. É um mini hospital. Diferente do médico, por exemplo, né? Mas a operação tem esterilização, enfim, muitos procedimentos, muitos produtos que precisam ser gerenciados, muitos parceiros, né? Protético, muitos detalhezinhos. E aí, quando a gente avalia a margem operação, então, se você não está ali ganhando como prestador, muito provavelmente, e eu falo isso às vezes choca as pessoas, então, como negócio exclusivo, se você não for atender, eu, Paula, particularmente, não recomendo, se você não for atender. Porque, Paula, numa operação bem gerida, eu posso ter uns 20% de margem. Ok, tá? Agora vamos pensar, se você não atender, você acha que é fácil fazer sem ter um dentista principal, você só contratar, porque para você ganhar 20, você tem que contratar recém-formado, tá? Você vai poder pagar um pouco menos, para você conseguir os 20% de margem. Você acha que é fácil fazer, vamos supor, 100 mil reais numa clínica dessa? Muito difícil. Muito difícil. Se você fizer 50 mil numa clínica dessa, 20% de margem, na melhor das hipóteses, 10 pau. Você vai ganhar 10 mil. 10 mil, se você atender um paciente com excelência, às vezes numa reabilitação, enfim. É isso que eu quero dizer. Então, assim, é essa conta que as pessoas não fazem. E ainda mais quando eles querem ainda terceirizar o pagamento do paciente com convênio, a captação de paciente por empresas, pelo convênio, e nossa, e aí o lucro vai ficando cada vez menor, qualidade cada vez menor, e aí vai dificultando. Isso quando o dentista não vira escravo das empresas aí, né? Aquela super indicação de paciente, não, eu trabalho, eu sou conveniado com essa empresa porque ela me manda X pacientes por mês. Chega na hora, quando você vai ver o que sobra realmente, você está quase pagando para trabalhar, né? Agora a gente só fez carinho e massagem. A sabatina começa agora. nós somos um em 4, né? Dos meninos do EOD. E agora vamos fazer um take 2 aqui. Vai vir o Rafa e o Luiz. E vão conversar com vocês. E eles vão dar uma esfoladinha agora. Pelo que eu percebi de vocês, assim, acho que o que mais diferencia a conduta é até o que trouxe vocês aqui, que é não serem dentistas. Uhum. E então isso faz com que vocês consigam ter o olhar fora da execução clínica, que o erro do profissional é esse mesmo. É tirar o foco do que mais importa para ele, que é entrega, que é resultado, que é qualidade daquilo, né? E ter uma visão gestora da coisa, né? E aí, assim, eu vou ter que me conter muito, porque no campo das ideias a gente tem muita coisa parecida, né? Então eu vou me conter muito com relação para não alongar, que os convidados são vocês, né? Mas eu tenho contato com muitos profissionais de um perfil heterogêneo. Galera que está começando com dias de formado e cara que tem 30, 40 anos de profissão. E eu percebo algumas semelhanças em erros, certo? Hoje em dia, com a experiência de vocês, para a galera que está começando ou para a galera que já está camelando um bom tempo, o que vocês consideram que seja o câncer no consultório odontológico? Aquilo que precisa ser eliminado sem metástase, o quanto antes para você conseguir ter paz ao longo da carreira, em termos de gestão. Eu acho que
Hoje fala muito da cobrança da gestão na odontologia, né? Então, assim, o dentista ele sai da faculdade sem conhecer gestão. Não tem aula, nada, zero. Eu acho que é importante ter, sim, uma base, né? Para ele já sair focado. Para o recém-formado, é o que a Paula falou, que a gente falou no começo. Para mim, eu acho que ele tem que focar na especialidade dele e ele tem que grudar em alguém muito bom, para ele ter como referência e crescer nessa área, né? Ele focar. Hoje, na parte dentro do consultório, que a gente vê que tem muita coisa errada, o dentista ele pula muito de galho em galho de especialidade. Ele está atendendo, por exemplo, agora eu sou clínico geral, beleza, aí fiz dentística. Aí faz com um cara bom. Aí ele não espera um tempo de maturação para começar a ganhar o dinheiro, porque o dinheiro é uma consequência de um trabalho muito bem realizado. Então ele tem que entender que ele tem um time, né, para ele ir amadurecendo. Aí ele fica afobado, aí ele vai para a apneia. Agora na moda é a apneia. Aí começa a fazer um monte de curso. Agora é harmonização. Começa a fazer. E aí o que a gente vê? Ele não é conhecido por nada. Então ele começa, esse cara novo, eu falei recentemente até para uma dentista. É o pato, né? Exatamente. O que a gente fala, que eu falei até na palestra lá, que o pato nada anda e voa tudo, e não faz nada direito. Nada bem, é isso aí. E eu falei até para uma recém-formada que ela estava trabalhando numa clínica que eu dou consultoria, ela é muito boa. E ela quer fazer pério. E eu falei para ela, apresentei num dia que estava num evento lá, alguns périos referentes, falei, você tem que fazer o curso com ele aqui, ó, com esse. Cara, falei para ela, foca. Né? Por quê? Porque hoje, felizmente, a gente é bombardeado com muita informação. Então, qualquer área, mas na odontologia, tudo está em mudança, né? A odontologia digital, então, se a gente pegar alguns anos atrás, a gente vê que, assim, existia os nossos pais, tudo, então você tinha uma evolução muito lenta. Hoje, o curso que vocês dão, daqui meses, algumas coisas já mudam, né? Tanto que é uma atualização, você tem que estar sempre mudando. Na gestão, acaba mudando algumas coisas, não muito. Então eu falo muito que assim, o recém-formado ele tem que focar. O cara que está mais velho, já teve caso nosso de 70 anos de idade, falar, eu quero entrar na odontologia digital. Eu já estou vendo que ele já está ali quase parando o carrinho já. Não vale a pena, né? Não que a odontologia digital não vale, mas para ele, a curva de aprendizado que ele vai ter, talvez não vai dar tempo dele ele chegar nesse ponto de maturação e estar muito especialista. Então hoje, eu acho que o foco do dentista, ele tem que saber de gestão, mas ele tem que saber o que ele quer fazer. Então ele quer fazer dentística, seja o melhor, quer fazer implante, seja o melhor, tenha parceiros, mas se não, ele fica pulando, e aí ele não consegue tempo para começar a ganhar dinheiro com esses pacientes, ele não consegue formar carteira. Tem gente que não consegue ter carteira. O cara tem 15 anos de formando e ele depende de rede social porque a agenda dele está esburacada. Aí é uma verdade que eu falo. Se você tem muitos anos de carteira de atendimento e você não tem paciente indicando, alguma coisa está de errado. Então, ele hoje nessa informação ele se perde muito. Então ele fica bombardeado por várias coisas. Então hoje eu acho que ele tem que ter o principal é o foco. E qualquer idade, ele tem que saber o que ele quer. Ter a perseverança, né? Acho que isso que a gente estava falando, ainda mais quem está começando, hoje os jovens eles querem tudo muito rápido. Imediatismo, isso aí. Imediatismo e quer pular etapas, né? Existem etapas que precisam ser vivenciadas, né? Porque senão não vai te tornar quem você pode lá na frente. Claro que existem benefícios com a tecnologia, né? Que ainda bem, sim, mas existem etapas que precisam ser vivenciadas para você conseguir chegar nesse processo. Então, eu acho que o que o Carlos falou, eu também concordo, eu acho que é essencial você ter foco, né, não ficar pulando de galho em galho. E também eu acho que até com a parte de gestão, e é engraçado porque a gente acredita que as pessoas precisam ter a noção do negócio, mas ao mesmo tempo elas não precisam deixar de ser dentistas. Eu vejo gente que acabou de se formar, nunca nem atendeu, e aí quer gerenciar a clínica. Ele nem atendeu, né? Assim, ele tem que ser dentista, então por que ele foi fazer odontologia? Fizesse administração. Exatamente. Isso de migração de especialidade é bem engraçado e vem de encontro com o que vocês estão falando, porque do ponto de vista técnico, o que a gente entende é assim, toda vez que aparece uma especialização nova, muitos dentistas acabam utilizando de válvula de escape. O que acontece? Tudo que eu fiz até hoje não deu certo e agora eu estou tendo uma nova especialidade para tentar. É só dar um exemplo.
Você pega nós 4 aqui, a gente faz harmonização? Nenhum. Nem tentei, porque eu não tenho tempo para estudar isso, então se eu precisar eu vou delegar. A gente faz outra especialidade, não dá, porque a gente focou em uma área, então não é válvula de escape, eu não vou mudar de galho porque eu não tive êxito em alguma coisa, entendeu? Então é isso que o profissional acaba tentando, e é o que a gente vê. Às vezes você olha um cara, um dia ele é especialista nisso, depois naquilo outro, né? E o que eu tô vendo em termos de... O dentista é um ser altamente iludível, certo? É muito fácil iludir dentista com números, né? Os números enganam muito. Uhum. E quando a gente acaba pegando a galera recém-formada, o que eu percebo é assim, tem muita gente fazendo cursos de gestão, de mentoria, de coach, de tudo, e esse profissional acaba pegando esse dentista altamente fácil de se iludir, né? Porque é fácil falar em riqueza. Sim, né? sim. Você quer ficar rico? É fácil mostrar ali um carro importante. Eu consegui. É isso aí. E aí, assim, o que eu percebo o dentista, eu vou comparar, dar um exemplo que eu dou em aula. Todo mundo é felino, certo? Tô dando uma palestra lá, todo mundo é felino. Alguns ali são gato, alguns são onça. E eu tô dando uma palestra para felinos. Aí a pergunta é, no momento que você está assistindo essa palestra, você é felino ou você é onça? Porque pode ser que eu peça para você fazer coisas que um gato não faz. Então você não está preparado. Que eu vejo que é onde eles quebram a cara. Uhum. É montar clínica grande, fazer investimento, financiamento que vai levar uma vida para pagar, entrando no maior erro que é abrindo com sócios sem conhecer muito. Total. Atrela número, atrela ações trabalhistas, atrela tudo, mas todos são felinos. Uhum. Né? Eu estou dando aula para dentista. A pergunta é, você está preparado para encarar isso? Porque o que mais importa hoje em dia é você estar preparado, não adianta nada. Né? E preparado na odontologia, né? De entrega. Porque- Você vai entregar o que você vendeu? Porque esse é o produto, né? O teu É. produto é odontologia, isso que a gente não pode esquecer. Né? O produto que vocês vendem, né? O serviço é odontologia. Então, às vezes, as pessoas esquecem que esse é onde você tem que fazer o maior investimento. Né? E é o que você falou, o dentista ele é muito fácil de ser enganado. E às vezes eu vejo coisas, eu falo, não é possível que alguém olhe isso aqui e acredita. A gente chama de... É o encantador de serpente. Ele vem aqui, toca a flauta e você acha que aquilo vai acontecer e é replicável, é um modelo que você consegue escalonar, que é utilizar Ctrl+C, Ctrl+V, que na odontologia é impossível. Eu tenho uma clínica de sucesso, eu vou pegar e vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Vou abrir outra na rua de cima e vou querer o mesmo sucesso. Desculpa, mas se alguém vender isso para você... Sim. Né? Infelizmente, a gente ainda não descobriu nada que a gente ganhe dinheiro sem trabalhar. A verdade é essa, a vida é dura e tu precisa trabalhar. Mas acho que o dentista gestor, eu acho que é uma válvula de escape, porque às vezes o cara adora odontologia e odeia atender. Sim. Entendeu? Então ele acha, tá bom, então eu vou gerir. E aí o falso, o engano é achar que ele não vai ter os problemas clínicos para resolver. Uhum. Ele acaba sendo o dono do restaurante. O dono do restaurante, faltou o garçom, o que ele faz? Vai atender. Faltou o cozinheiro, o que ele faz? Vai cozinhar. Faltou a faxineira, ele vai limpar. Né? Ele virou o dono do restaurante. E para ganhar bem menos. Sem dúvida. E aí, Luiz? Então, eu queria fazer uma pergunta voltando para o digital, né? Vocês atendem muitas clínicas e em relação a faturamento, que vocês estavam conversando com o João e com o Demétrio antes, o digital, quem consegue entrar no digital de uma maneira adequada, inteligente, com conhecimento, indo devagarzinho nos investimentos, o que ele colhe lá na frente em relação a rendimento, em relação a faturamento? Vocês conseguem ter uma ideia? Entendo que vocês não têm um número exato, até porque cada um tem uma realidade, mas vocês conseguem mensurar para a gente o quanto o digital consegue contribuir para o fim do mês? Eu acho que, assim, falando, se você tem um scanner, tem uma fresadora, você já está economizando um passo de você ter um laboratório fora, né? Então você consegue fazer isso tudo dentro do próprio consultório, o paciente não precisa sair, né?
de repente para fazer alguma coisa fora, um escaneamento fora, alguma coisa assim. Mas valores é um pouco difícil de falar. Mas eu vejo que dentro da odontologia, eu sempre falo isso, que assim, independente da especialidade, dois custos grandes que tem, tirando o funcionário, é gasto de laboratório e na verdade, né? O gasto de laboratório e não só a parte de prótese, mas, por exemplo, quem trabalha com orto, quem trabalha com alinhadores, tudo é um custo, é um sócio. Mas aí é sob demanda, né, Carlos? Então, assim, eu não tenho esse paciente, para isso eu não vou ter esse custo. Sim. Mas, por exemplo, com a fresadora, você consegue trabalhar todo esse fluxo dentro, acredito eu, com uma excelência tão boa quanto uma pessoa ali de maneira artística, um cara renomado, né? Você tem uma previsibilidade muito grande de você fazer ali na hora, então, lógico que também você tem que ter a curva de aprendizado, que nem a gente falou no início ali, de investir nisso, você tem que saber o teu modelo, saber se uma fresadora e um scanner para você vai ser bom, se só o scanner, né? Se você também tem que fazer os cursos certos para você aprender, porque não adianta você ter o elefante branco, comprei, tá ali, tá parado, e não saber usar. E aí você começa a ver aquilo ali parado, aí você tenta e fala, putz, não é para mim. Aí você vai vender, perdeu dinheiro, né? Porque sucateou. Então, você tem que entender o seu modelo, tem que aprender. Eu acredito que até antes de você adquirir, você tem que ter uma noção muito e colar nos caras que sabem muito bem para você aprender e saber. Porque às vezes você vai falar assim, putz, não vou comprar tal equipamento, eu vou comprar esse, que isso aqui para mim já está resolvendo. E você ter o conhecimento ali em cima para você poder fazer, né? E o planejamento. Então, eu acho que dá para trazer uma rentabilidade desde que você estude e conheça muito bem o equipamento e o fluxo digital. Sim. Senão vai ficar parado ali. Hoje, o que eu enxergo lá no meu fluxo? O que aumentou minha lucratividade com o digital? O tempo de cadeira a menos que eu tenho e a previsibilidade que o digital me proporciona hoje. O exemplo que o Rafa dá sempre, né? Nós temos 1 hora aí para cortar uma árvore. Eu vou gastar 50 minutos afiando o machado e vou lá e corto a árvore rapidinho, né? Então, no meu negócio, eu percebo, a minha hora clínica lá é o que mais pega. É o mais puxado. Não sei se no geral é isso. Então, a gente tem a curva, tem o investimento. Eu acredito que essa conta, gasto tanto de laboratório, o Rafa também fala, é sob demanda, né? Então o laboratório não é o que preocupa no dia a dia, são os custos fixos. Mas naquele procedimento específico é relevante o custo, entendeu? Se você calcular a margem naquele procedimento é relevante. E eu concordo com você no que você falou, que o retrabalho, tem muito menos retrabalho e tanto, por exemplo, até o próprio Demetrio, quando ele foi migrando para o digital, eu lembro que ele falou assim, mas minha agenda parece que ficou vazia, né? Deu uma sensação, mas na verdade o ganho estava igual, porque teve menos, a hora foi mais produtiva. E vejo também uma questão de conseguir escalar um pouco mais, né? Como eu falei, de você conseguir terceirizar parte do processo, que de repente naqueles momentos você consegue se escalar, ter uma dentista assistente. O digital possibilitou isso. Então, acredito sim que ele melhore na lucratividade, por conta dessas vantagens. Nossa, eu ia falar uma coisa e sumiu da minha cabeça. Enfim, daqui a pouco volta. Mas até por isso que eu perguntei, como vocês têm clínicas, provavelmente são tradicionais, analógicas, vamos falar assim, vocês têm, pelo menos que eu conheço 2 aqui, digitais, né? E vocês têm acesso aos números lá, por exemplo, eu vou fazer um elemento unitário, uma consulta de 1h30 para preparar, pôr fio, moldar, fazer provisório, né? Aí o paciente vai embora. Se tudo der certo. Laboratório, prova, vem errado, ajuste. Agora que eu lembrei que eu ia falar, é o seguinte, porque às vezes a pessoa não precisa necessariamente começar no digital comprando equipamento, né? É possível entrar no digital sem investimento. A gente prega muito isso. E eu acho que esse é um ponto importante, porque como o Carlos falou, às vezes antes de você comprar, você já tem um pouco de experiência, essa curva já está um pouco mais diluída, né? Então, assim, eu tenho muitos dentistas que entraram no digital, porque na verdade não tem como não entrar, né? Na verdade, esse é o caminho. O caminho sem volta. Não existe eu acho, a possibilidade da pessoa não pensar que ela precisa entrar. É a mesma coisa a pessoa falar, não aceito a internet, né? Não aceito... Não tem como. Você pode até estar, mas você vai estar totalmente deslocado, né? Sim. Então, quanto antes você entrar, mais rápido você vai estar vamos dizer assim, para onde a odontologia está indo. Né? Até, na verdade, meio que colocou todo mundo ali na mesma... Mesmo quem já tinha muita experiência,
teve que começar também a aprender digital. É uma vantagem para quem está começando, na verdade. Se colocou ali lado a lado. Claro que existem outras questões, né? Da visão, do planejamento, mas possibilitou os novos estarem ali meio que começando junto com quem já tem muita experiência. Isso que a Paula falou vem de encontro com O os que a nossos gente alunos. prega no curso, Não, é e isso os aí. nossos alunos, a gente tem professor com PhD, com doutorado, e tem um pessoal que Que tá está... na mesma sala com o mesmo conhecimento. O tratamento clínico convencional, a odontologia digital democratizou o resultado. Antes eu precisaria, para entregar um caso simples, eu precisaria ter uma bagagem profissional muito grande. Hoje em dia, eu utilizando ferramentas computacionais, eu consigo entregar um resultado tão bem quanto um profissional de alto gabarito. Tá? Então, democratizou o resultado. Mas quando a gente fala basicamente da odontologia digital, vem de encontro com o que vocês falaram. O investimento tem que estar lá na frente. Sim. Quem faz o investimento antes acaba se frustrando. Então a gente prega muito a ideia de que o digital é mindset. O digital é você pensar digital, otimizar a sua hora clínica, que é o seu bem mais oneroso e precioso dentro do consultório. É a sua mão. É o Não que é é nem mais porque caro. é caro. É caro também, mas também porque ele é limitado. E Essa outra que é a coisa, questão. hoje em dia você tem que pensar não só no seu tempo, e principalmente no tempo do paciente. Porque se você falar para um cara que ao invés de ele vir 4, 5 vezes ao seu consultório, ele vai poder vir 2, ele não vai querer, nem ele vai perguntar o quanto isso é mais caro para ele. Na verdade, o tempo hoje é muito mais caro. Sem dúvida. A gente, por exemplo, como está em Sorocaba, a gente passa com um cliente nosso lá e a gente vai por causa da localidade, né? Mas principalmente porque acaba fazendo muita coisa. Tipo, minha mãe, meu pai e minha sogra fizeram carga imediata porque não dá para você colocar, esperar você integrar, ficar lá a vida toda. Então hoje o mundo ele tá diferente de 2007, que é como a gente citou, quando a gente entrou, que não tinha muita coisa digital. Hoje em dia as pessoas é o tempo. O cara fala, eu prefiro marcar com você. Eu prefiro marcar uma manhã e você resolver 50% do meu tratamento do que você ficar me marcando uma em uma hora, porque não dá para pegar trânsito, não dá para ficar vindo, eu tenho que mexer na agenda e possibilita tudo isso, né? De você E as acelerar. pessoas pensam que os pacientes não fecham porque tá caro, né? Muitas vezes não fecham porque não tem tempo de fazer o Exatamente. tratamento. Não é só isso, é impossível. A gente pode... Como que eu comecei a pensar de uma forma diferente lá no consultório, é por isso que aos poucos eu tô fazendo uma migração de filosofia de atendimento. Você pega um cara que tem carteira assinada, tá? E ele tem que resolver um problema de um dente quebrado. Aí ele chega no patrão dele, escuta, patrão, eu vou fazer um tratamento odontológico, eu vou ter que me ausentar 6 dias do trabalho. Será que é fácil convencer isso? Não. Então eu comecei a perceber que a maioria dos meus pacientes eram autônomos, onde tinham liberdade e controle da agenda. Sim. Aí eu falei, alguma coisa está errada. Por quê? Eu só estou atendendo uma galera que eu posso marcar qualquer horário que o cara consegue riscar a agenda. Tá, e o público horista? E o público que bate cartão? Sim. Esse cara eu não estou atendendo mais. Porque então eu preciso otimizar. Você precisa fazer rápido. Eu preciso atender esse público. Porque tem gente, Sim. não é só autônomo que é bem sucedido, que paga, que procura qualidade, né? E aí eu comecei a ver, o meu público é o quê? Médico, advogado, é dono de loja, é empresário. Aí eu falei, não, cadê os engenheiros? Cadê o cara que está trabalhando? Cadê o vendedor? Cadê o engenheiro? Cadê o dono de loja que abre e fecha a lojinha dele? Esse cara eu não atendo. Eu quero atender esse público. Então eu preciso otimizar a ida no consultório. Né? Sim. E aí eu vejo assim, entrando naquilo que vai de encontro com o que vocês pregam, acho que em termos de assessoria. Tem muito dentista que fala que usa recursos digitais, eu entro no consultório dele, ele está olhando o raio-x na janela e com Agenda de papel. agenda de papel. Sim. Mas ele tem um scanner lá. É a né? TV de plasma que a Paula falou, né? É bonito, Então, mas não usa. Então, assim, aonde vocês acham? Esquece tratamento. O cara ele quer começar a utilizar recursos computacionais na clínica para otimizar tempo. O que você acha mais importante ele começar a utilizar? Na verdade, quando a gente fala de implantação, né, muita gente chega pra gente, até o software acaba indicando, mas chega muita gente que fala assim, meu consultório é uma bagunça, eu preciso me organizar. O primeiro ponto é a agenda.
Tá. Ah, mas não, mas eu tenho minha agenda de papel, tal, não sei o quê. Eu falei, não, você tem que colocar no sistema e você tem que, eu brinco falando, você tem que queimar, você tem que botar ali essa marshmallow em cima. Eu já escondi de um cliente. Por quê? Porque se você não Acaba migrar pegando. a agenda, você não força o dentista a começar a usar. Concordo. Porque a secretária vai estar na agenda, ela no sistema. E vai ter a agendinha de papel. Ah, mas a agenda de papel, na cabeça dela, é o bem mais valioso. Então, aonde ela vai marcar primeiro é na agenda de papel. O sistema vai ser secundário. Então, a partir desse momento, a gente meio que inconsciente prega assim, o sistema não é tão importante. Tá legal, eu tô colocando aqui porque estão falando, mas é aqui que eu tô. Só que aqui não me gera relatório, não me gera nada. E ainda existe o risco de eu marcar o paciente aqui, ainda mais quem trabalha com reabilitação, é diferente um orto, que dá pra você encaixar. Eu marco o cara às 8 horas ali, mas a menina esqueceu de marcar aqui. Aí na troca de almoço, a outra marcou aqui 8 horas um outro. Aí chega dois pacientes no mesmo horário. Então o primeiro ponto que eu falo é, tire a agenda de papel. Vá para o sistema. Aí começa um processo, agenda de papel, começa a parte, o cadastro, aí começa evoluindo para a parte do odontograma, a parte clínica, contas a pagar e receber. Eu vou meio que sem trauma, mas o primeiro é a agenda, que é onde eles traumatizam primeiro, porque aí quando ele vai, ele aposenta a agenda de papel, ele fala, cara, já não tá mais atualizado. Putz, agora meu ferrou. Agora eu vou ter que enfrentar o meu medo e entrar. Então o primeiro ponto pode parecer uma besteira, mas é a agenda de papel. Vai sair da zona de conforto. Né? Exatamente. Né? E aí, quando ele começa a colher os frutos, relatórios, tudo, ele fala, caraca, realmente é bem melhor. E não adianta você ter um sistema também que você não abastece a informação, né? Acho que isso é uma parte bem importante. Porque dados, né? Eu sempre falo isso. Dados é, por exemplo, eu cobrei R$2.000 numa coroa. Isso é um dado. O paciente me pagou no cartão em 3 vezes. Isso é um dado. Que pode estar organizado ou desorganizado. Agora, informação é quando eu gero um relatório e falo, eu faturei 50 mil com esse mês no cartão de crédito. Eu tenho um relatório de devedores, aí eu tenho uma informação, não tenho só dados, eu tenho uma informação. E aí, depois da informação, eu tenho conhecimento. Quando eu analiso essa informação e aí eu gero conhecimento, tomar uma decisão sobre aquilo. A grande questão é que as pessoas, às vezes, querem fazer gestão com informações erradas. Então, se você não tem as informações corretas, os dados organizados, você não consegue tomar uma decisão de quanto é sua hora clínica. Você só tem hora clínica quando você sabe exatamente quantas horas você trabalhou, quando você sabe exatamente quantos são os seus custos e despesas, para você conseguir chegar nesse número. Que nem eu falo, às vezes a pessoa no primeiro dia da consultoria fala assim, Paulo, é o seguinte, eu quero saber minha hora clínica, o cara não sabe nem que ele atendeu. Eu falo assim, é um processo que leva... Né, Não, assim, demora né? no mínimo 6 meses para você começar a montar. Eu falo assim, olha, se você quiser que eu chuto, eu vou fazer achismo. Né? Agora, se você quer análise, a gente precisa de dados. Então, assim, o sistema é imprescindível. Isso é uma dica para quem está começando. Você precisa de um sistema para se organizar. Não dá para você, hoje, no 2023, estar com a agenda de papel. Não, e tem gente que fala assim, não, mas eu tô começando, não precisa. Eu falei, não, mas você tem que começar pequeno, certo? Eu até brinco falando, é igual um câncer. O câncer ele é um crescimento desordenado das células. Se você tá pequeno, não tá organizado, e você começa, putz, eu tô me destacando e eu tô crescendo na clínica e você não tem controle, você começa, igual um câncer, começa a crescer de maneira desordenada. Então você tem que estar pequeno, tem que ter um sistema, a conta tem que estar separada, a PF, a PJ, você tem que saber essas informações. A gente trabalha muito com os dentistas, então a gente faz auditoria financeira, por mais que um dentista, até hoje, em 15 anos, eu nunca peguei um cliente, por mais que fale assim, não, mas meus números estão certos. Mentira, nunca tá. Mesmo clínicas hoje organizadas, sempre tem coisa que tá faltando. Sempre tem um boleto que não foi lançado, um pagamento que não foi baixado. Então, essas informações, a gente vai gerar a informação, vai tomar uma decisão, mas eu posso tomar de maneira errada. Né? Eu posso olhar e meu custo clínico, minha hora clínica pode mudar. Porque faltou algumas coisas, não, coloca aqui, vai mudar um pouquinho, mas isso vai me refletir lá na frente. Eu acho que o erro é de formação. Né? Por quê? Porque durante a graduação, onde a gente teria tempo para falar esses assuntos, ou não tem o interesse da instituição falar, ou não tem o interesse do aluno também de ouvir ainda, porque não está no time correto. Porque você só vai aprender a nadar a hora que cair na água. A verdade é essa. Né? Você vai aprender a voar pulando da janela. Na odontologia é assim. Você espera o problema aparecer, os poucos que usam a inteligência aprendem com o erro dos outros. Né? Que esse é o melhor. Então, você procura ajuda, ver o que está acontecendo e tal. Por que eu estou dizendo isso? Que uma vez a gente fez um trabalho e
para eu ter uma clínica de... Não vou nem falar sucesso. Sucesso é uma palavra difícil de definir, né? Mas eu vou falar, para você ter uma clínica com paz, você tem que ter habilidade em 26 itens. Atendimento clínico é um deles, que é o que a faculdade ensina. E os outros 25? Como é que você aprende? Porque você não vai ter paz, né? Você não vai ter paz. Então, o que eu percebo aí? A galera indo mal informada, né? Montando consultórios próprios, muitas vezes no nome deles, e já tendo problemas desde cedo, em termos de gestão, em termos contratuais, em termos de processo, né? Eu queria perguntar para vocês assim, da experiência que vocês já tiveram com clínicas, consultórios pequenos, médios ou grandes, vocês conseguiram enxergar um modelo de sucesso / paz numa clínica estilo fast food, numa clínica que visa única e exclusivamente quantidade de atendimentos? Vocês conseguiram pegar um case que fala, olha, esse aqui deu certo, ele atende com preço baixo e ganha na quantidade. É possível hoje em dia? Eu não tenho nenhum exemplo, com certeza. Não. Hoje, na verdade, assim, já teve no passado, né, quando a gente começou de atender, então a gente atendia todo tipo de modelo, né? E aí hoje, o nosso modelo de atendimento acaba sendo esse estilo bistrô que eu falei, porque tô aqui com vocês, tô atendendo vocês, é um modelo parecido. Então, os seus amigos que você frequenta são modelo, é igual classe social e econômica. Acaba replicando. Hoje, por exemplo, não tem um cliente na carteira que trabalha com convênio. Aqueles que tinham, a gente fez a migração, conseguiu fazer o cara sair. Então, é a mesma coisa do cara popular. Dá para ganhar dinheiro? O cara até dá, mas a que custo? Né? Já tive caso lá no passado que o cara ganhava muito dinheiro, ela ganhava muito dinheiro, mas assim, cobrava mega barato numa extração, que eu não seria paciente. Então assim, dá para você ganhar em qualquer cidade, mas a que custo seria? Então hoje, numa odontologia séria, eu não tenho estômago, né? Eu não conseguiria fazer uma gestão e orientar sabendo como o cara tá ganhando tudo e orientar, mas e às vezes ver que tá fazendo coisas não tão certas. Então, você tá falando do modelo escalado, né? Assim, de ter muita gente cobrando barato, com muito atendimento. Eu de verdade, eu tava discutindo ontem até com um amigo meu. Eu falei assim, é triste, assim, eu sei que as pessoas gostariam de ouvir que elas poderiam ter um negócio, que elas não precisariam trabalhar e que elas ganhariam dinheiro. Mas a verdade é que não. E assim, ainda assim eu vejo, tem gente que fala assim, Paula, mas aí o dia que eu parar de trabalhar, eu vou parar de ganhar? Sim, vai parar de ganhar. Então, já se programe e tenha outros investimentos para você ter ganho, porque até você pode criar lá um modelinho, vamos supor, tipo franquia, vai. Mas você vai ter estômago para ter uma clínica dessa? Vai ter paz, como você falou? Vai ter processo, vai ter um monte de coisa. O risco. Para você, por que eu fiz essa pergunta? Essa pergunta é meio difícil de responder. Eu me coloquei no lugar de vocês antes de responder, porque eu poderia tomar uma invertida agora e vocês falarem... certo. Não, meu maior público é franqueados por que eu confiei na resposta de vocês? Porque não dá para mentir para mentiroso. A gente já está vários anos vendo isso. E quem migra para esse sistema de atendimento não tem longevidade. Não. É impossível ter longevidade. Tanto que a gente vê muitos profissionais de várias áreas, né? Que o cara aparece, o cara vende a fórmula mágica tal. O cara ganha muito dinheiro e daqui a pouco ele some. Ele some, some. Tem grandes nomes por aí de todas as áreas que você vê que o cara desaparece. E daqui a pouco ele aparece. Eu dou um exemplo, não na odontologia. Lá em Sorocaba eu vi, eu reparei. Eu tava passando assim, vi um lugar de granitos, né? Eu não vou falar o nome aqui, mas é tipo assim, sei lá, o Sultão das Pedras, vamos falar assim, é outro nome. E aí, sempre reparei lá. Eu vi que mudou o nome. Colocou agora no feminino, né? É como se fosse assim, o tigre das pedras agora virou a tigresa das pedras. Mudou o feminino. Eu falei, mas por que trocou do nome? E eu fiquei refletindo, falei, cara, deve ter tido vários problemas e trocou o nome próximo para falar, não é a mesma empresa, mas no final é. Então hoje, a gente vê muito isso. Tem muita gente que aparece com fórmula mágica ou
dentistas vendendo num preço super barato, mas fazendo um monte de besteira, que daqui a pouco já abalou tanto a estrutura dele, ele ganhou muito dinheiro, mas abalou tanto que agora ele não consegue ganhar mais. Então ele ganha muito e desaparece. O cara apaga a luz num CNPJ, monta outro. Exato, ele fica É que migrando. tem gente que não se importa de estar devendo um monte para banco, né? Essa é grande de verdade. Então ele tem lá o carro do ano, mas ele está devendo, está negativo, enfim. O que antes, no começo, eu comecei a perceber isso, assim, empiricamente, né? Eu tinha já uma sensação, mas hoje eu posso falar com certeza por tanto de clínicas que a gente já auditou mesmo. Então eu tenho números verdadeiros, né? Então eu tenho certeza disso. E aí teve uma época que eu falava pro Carlos, eu não sei se eles estão preparados para ouvir isso, né? Eu não sei se os dentistas estão preparados, porque eu estava na contramão disso que todo mundo falava. Sim. Todo mundo falava, não, o negócio é você ter uma clínica grande, contrata gente. Eu falava assim, Carlos, mas não é possível, eu tô indo na contramão do que todo mundo diz. É porque o discurso, ele é bonito, né? Ele é bonito. Ele é sedutor. E as pessoas não querem. Os números enganam. Não, você vai parar, cara, você vai ganhar dinheiro. Se eu falar para você quanto você fatura, você vai falar, nossa, faturo 100 mil. Aí, a minha resposta para todo mundo que fala isso é o seguinte, você prefere ter uma empresa que entra 100, você gasta 80, ou uma que entra 40, você gasta 20? Porque o que interessa o que importa é a última linha. O que interessa é o que fica. Não vem falar quanto você fatura. Eu quero saber quanto fica. Perfeito. Exatamente, perfeito. E o que você prefere? Eu prefiro o que você chama de bistrô. E eu chamo parecido, eu chamo de à la carte. Exato. Você tem odontologia fast food e você tem à la carte. Eu faço fast food? Não faço, eu não tenho no meu cardápio. Você vai lá, eu vou te apresentar o cardápio, tem entrada, prato principal, sobremesa, eu te passo a conta, você sai satisfeito. Você sabe o que você está consumindo. Eu te dou um cafezinho, você sai contente, indicando para todo mundo e fala que o restaurante é bom. E faz o que você estava falando do sucesso que é relativo, porque sucesso eu acho que é o dinheiro, mas também é você ter orgulho da odontologia que você está entregando. Ah, não, sem dúvida. Sem dúvida. Que aí nesse à la carte você consegue fazer. Você consegue fazer essa odontologia que você vai se orgulhar. E eu acho que esse é a frustração de muita gente. E outra coisa que eu vejo também, né? Hoje que você falou aquela pergunta anterior do câncer, e o que eu vejo, eu tenho visto também esse movimento de as pessoas, às vezes, se basearem em sucesso, muitas vezes, do que vê em Instagram, né? E aí... E assim, o que eu penso de verdade, se a pessoa tem muito tempo de estar ali, é porque ela não está atendendo, né? E assim, eu falo, tem gente que é dentista e tem gente que é blogueiro. Tem gente que é blogueiro, coincidentemente é dentista. Então a gente não pode comparar coisas iguais. Porque o que eu vejo, muita gente trabalhando correto, com a agenda lotada, cheia, e se achando um bosta, desculpa a palavra, porque fala, porque não mas tá eu não inserido. eu não estou ali, então eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E o cara que está ali, no fundo... ganha nada com odontologia. Exato. Entendeu? A gente costuma dizer o seguinte, né, Paulinha? É você comparar o palco do outro com o seu bastidor. Entendeu? Sim. Esse é o maior erro dessa nova geração aí que eu tô vendo. Isso aí é simples. Eu chego na sala de aula e falo assim, é a mesma coisa, eu quero ir pro Rio de Janeiro e coloco no meu Waze para ir pro Guarujá. Qual a chance de eu chegar? Nunca. Então, o que eu falo pra galera assim? Pega 5 profissionais que você mentaliza em ser no futuro. Mentaliza, não precisa me falar. Em termos de tudo. Familiar, espiritual, conduta, amizade, paz de espírito, paz na clínica. Pega 5 profissionais, pensa. Você está pensando? Tá, ok. Esses 5 que você pensou, trabalha no estilo que você está trabalhando hoje? Não. Então seu Waze está errado, cara. Adorei. Você tá pensando em ir pro Rio e colocou o Waze pro Guarujá. É que, na verdade, eu vejo muito hoje, principalmente muitas empresas de odontologia, criam uma questão na cabeça do dentista de que ele precisa ser aceito pela própria empresa. Ele quer ganhar ali premiações, quer ganhar não sei o quê, e ele busca. Eu já falei para vários clientes, a Paula também falou, de chegar para você, por exemplo, se você fosse assim, falou, quem tem que te aceitar é tua esposa, teu filho e teus pacientes. Opa. Esquece a empresa. E aí, eu falo, nenhum, né? A gente fala outra frase que fala assim, nenhum CNPJ vale um AVC. Não vale a pena você se estressar e ter um negócio porque você quer ser aceita pela empresa, porque não, eu quero ser aceito porque eu quero estar lá palestrando. Como a Paula falou um palavrão, eu falo, tô cagando. Entendeu? Dane-se. Porque você sempre vai estar lutando para bater uma meta, e hoje muitas empresas colocam metas. Mas vez... com margem zero, com negativa. Eu falo assim, cara, mas
tem gente que paga para poder Pra ter ter esse troféu, status. né? Exato. Eu já falei assim, cara, se você não bater a meta, você vai ser mandando embora, você tá virando um vendedor de jaleco. Não que vende jaleco, mas você está de jaleco vendendo produto. Cara, tá errado. Tá virando uma lobotomia na tua cabeça. Foca no negócio, foca nisso. E aí tá te levando pro lugar errado. É comemorar a venda. Em odontologia, o maior erro é comemorar a venda. Nossa, e aquela coisa de bater cima, Não, gente, que coisa mais ridícula, que vergonha alheia. Já fui Sabe o que é isso? Isso aí é o gatinho que eu acabei de falar. É o gatinho vendendo. Mas peraí, ele tá preparado para entregar? Porque o cara entrou querendo comprar uma Ferrari. Você vai entregar a Chevette para ele? É isso mesmo? Eu prefiro um Vai Chevette. vender, Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Sim. Então, Não, esse negócio de comemorar a venda, eu já fui em congresso assim das empresas. Vai vender uma fresadora. Pá! Estoura. Eu olho como consumidor, sem ser. Eu olho e falo, mano, que ridículo. não, mas até aí, venda de produto. É ainda um Não, pouco aceitável. Na empresa, assim, venda de produto, ok. Um pouco, Agora né? sim, falar Sim. em saúde. É. É a mesma Sim. coisa se chegar num cardiologista, o cara comemorar que. Você vai fazer cirurgia. Nossa, Não, eu bati a meta do cara. Né? essa semana eu vendi 5 stand. Tum. Pô, não pode, cara. Servir, é que a pessoa mistura produto com Nós estamos falando serviço. nós estamos falando de saúde. Tá falando de pessoas, pode. não de produto. A verdade é uma só. A conta chega. Sim. É verdade. Enfim. A conta chega. Não tem jeito. Você Sim. fez alguma coisa que não é legal, vai chegar a conta. Você querendo ou não. Não tem jeito, né? É só um comentário que eu ia fazer, né? Não fazendo o meu jabá, mas é verdade. Teve um cliente, até o Maurício, ele falou assim para mim, Paula, sabe o que me chamou a atenção? Que você fala a verdade mesmo que doa, e todo mundo tinha consultores, né? E aí tá amando, daqui um ano tá odiando o consultor, Troca. né? Você é a única pessoa que tem clientes que tá há 15 anos. Eu falei, alguma coisa deve ter de diferente aí do que você fala, né? Porque, como eu estava falando no começo, eu tinha medo de falar essas coisas, porque eu achava que os dentistas não estavam preparados. Mas hoje eu vejo como obrigação minha de falar e alertar, porque eu vi muita gente que todo o dinheiro que conseguiu juntar com dificuldade, chegou no final da carreira, quis investir num negócio desse e perdeu tudo que tinha conquistado, entendeu? Então é minha obrigação falar isso. Eu não sei se vocês têm um dado, mas saiu assim, ó. Há 20 anos atrás, eu vou falar porque é a minha experiência, né? Eu me formei há 23 anos, me formei em 2000. Há 20 anos atrás, o índice de desistência de você trabalhar com odontologia, um cara se formou e ele desistiu da odontologia, era 5%. Certo? Hoje em dia o cara se forma em odontologia, 5 anos depois a desistência passou de 50%. Meu Deus. Por que você acha? Porque Por quê? não Por quer tudo, esperar o por tudo. A processo. gente podia Tem vários passar, fatores, a gente né? podia passar aqui 3 semanas falando sobre isso, tá? Por quê? A ilusão. Porque se ele jogar no Google áreas rentáveis, com certeza vai aparecer odonto. E aí não estou vendendo produto. Eu tenho que estar preparado para aquilo. Eu estou preparado? Eu sou gatinho ou eu sou tigre? É o que eu tenho que saber. Ambos são felinos, né? Ô Luiz, mas eu acho que a gente está... Conduz aí agora assim, a gente está indo pro Final, 15 minutos final. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, dentro de tudo que a gente conversou, e com expertise em gestão, não como dentista que vocês têm. Qual o melhor modelo de negócio? A gente já entendeu que é uma clínica bistrô. Quantas cadeiras vocês acham que tem que ter? O quanto a gente pode escalonar? Que isso é uma dificuldade que eu tenho. Eu tento e falo, opa, passo para trás. Tento, não vai dar certo, porque isso interfere na minha entrega. Sim. E o que eu achei que eu estava ganhando a mais, na verdade, eu estou retrocedendo para resolver muita coisa depois. O que vocês me falam? Lógico que não tem uma receitinha de bolo, mas o que vocês enxergam aí dentro dessa questão? A gente já falou do modelo bistrô, né, que a gente acredita que, na verdade, o menor ganha mais, eu acho, né, assim, primeiro isso. Mas muitas vezes a gente precisa ter especialidades afins juntas, né, por exemplo, não dá para você ser um ortodontista, por exemplo, e você não ter clínica. Isso é uma coisa que hoje eu tenho falado, porque
a ortodontia, por exemplo, é uma venda única. Então, ele precisa que alguém mande paciente. E hoje, dificilmente, um colega manda para outro, porque ele sempre tem alguém que faça ortodontia no consultório. Os pacientes também não aceitam muito. Mas não faz não canal faz aqui. isso. Tem a ver com o mas tempo, né? A pessoa não quer se deslocar. Exato, quer tá ele dentro. quer centralizar o tratamento ali. O que falou, eu só faço horta igual tem um restaurante japonês. Eu só vou atender... Ele só vai precisar de gente nova toda hora. Toda hora. A recompra é... Exatamente. Então, assim, a gente entende que muitas vezes a gente precisa de as especialidades junto, né? Então, você fala, Paula, mas então eu vou fazer isso e não vou ter outras especialidades? Então, sim, muitas vezes a gente precisa. E aí, quais são os modelos que eu vejo? Eu acho que, ou, se você tem uma especialidade que é uma especialidade base, né, que eu falo, você faz dentística, faz reabilitação, prótese, que é eu vejo, né? Tô falando da minha linguagem, tá? Claro. De gestão, não de odontologia, mas que eu vejo que são especialidades chaves no negócio. Você que faz, né? Então, você pode ter ali especialistas que trabalham com você. Você vai ter um endo que faz um trabalho para você, um cirurgião, um ortodontista, mas que você tenha consciência que é um complementar, não que você vai ganhar dinheiro com eles, mas é só um benefício para o teu paciente, de repente, não sair dali. Agora, existe um modelo que eu tenho defendido hoje, que é você ter sócios na despesa, que eu falo. Que é você, por exemplo, você tem um outro colega que tem outra especialidade, então a gente vai dividir despesa aqui no meu consultório. Dividir gasto. Dividir gasto. Condomínio. Isso. Ótimo, não é sociedade. Não é sociedade. Ótimo. É um Isso aí. condomínio. Isso é um condomínio. Porque sociedade, eu não acho que vale a pena. Primeiro porque sócios, você divide também decisões. Eu acho que isso é uma coisa importante. Nessa vez você tem um chefe também, né? Você toma decisão. E outra, aí você fala, mas é percentual, mas mesmo assim não é certo. Porque se um fatura... Jamais vai ser justo. E exato, porque isso que confunde. Se você faz 50 mil e o outro faz 5, você deixa 25 e o outro deixa 2,5. Então, por mais que seja percentual, não é justo. Agora, você dividir despesa... E aí, por que eu acho que esse modelo funciona muito bem? Porque os dois sentem... É diferente de você pagar comissão. Porque quando você paga a comissão, a pessoa fica esperando o paciente cair no colo dela. Ela só vai lá atender quem você já agendou. Quando o cara, ele tá ali com você, são sócios na despesa... Ele também batalha para trazer paciente. Claro, senão não porque paga. se ele não paga. Tá certo. Então, porque o comissionamento é sempre assim. Quem paga acha que paga muito e quem recebe acha que ganha pouco. Ninguém fica satisfeito. Então, esse modelo de dividir, eu gosto muito de ter sócios na despesa. Ou, às vezes, por exemplo, eu tenho algumas clínicas que ela tem um espaço muito grande, de fato. Então, a gente subloca as salas, mesmo que tenha especialidades iguais. Eu tenho uma clínica que deu super bem com isso. Que um cliente meu que eu atendo tá dentro do cliente dela. Eu trouxe para lá e ela subloca as salas porque o lugar é grande. E existe um ganho, por exemplo, eles compraram junto o scanner. Eles dividem algumas coisas. E assim, tem essa vantagem. Então, é como se fosse dividir despesa, mas no caso não são todos responsáveis. Ela faz esse tal do condomínio, né? E aí as pessoas não são sócias na despesa, mas ela paga aluguel para ela. Então, com esses aluguéis, hoje ela paga todas as despesas fixas e dos funcionários. O que foi... Então, a margem dela sobe. Quando que ela iria ganhar isso tendo gente trabalhando para ela? Não. Nunca, porque ela ia ter que arranjar paciente para todo mundo. Né? E ela ia ter que gerir tudo isso, e no caso ela só faz ali o aluguel. E a responsabilidade pelas entregas. Exatamente. E isso tem que ser muito bem trabalhado, porque se o paciente está sendo atendido dentro de um estabelecimento, essa pessoa ela tem que estar lá disponível full time. Porque se o dia que ela não tiver o paciente voltar no estabelecimento, com algum problema, exatamente. A minha dúvida sempre foi essa. Respinga. Como é que eu explico para o paciente que foi feito o procedimento lá dentro, mas eu não tenho responsabilidade? Na verdade, Rafa, você tem que pedir para a pessoa fazer um alvará da sala na pessoa física dela. Eu já fiz esse modelo de negócio lá atrás, quando eu não tinha demanda, eu tenho um espaço grande e não tinha no começo, tudo mais. Sublocava. E eu sublocava, mas eu exigia que os profissionais fizessem o alvará justamente porque depois respinga para o... É uma empresa dentro de uma empresa, né? Exato. E sabe o que é legal, por exemplo, também? Ela não aluga só para dentista. Então, às vezes, você tem médicos que têm afinidade. E, assim, um otorrino, um odontopediatra, para quem faz... otimizar o espaço. E acaba sendo mais interessante ainda porque não tem o conflito de interesse. E tem troca de paciente. E aí não tem a concorrência, vamos dizer, né? E um indica paciente para o outro.
E a odontologia, ela Isso traz mais custo, né? Assim, porque tem a esterilização e tal. Então, esses profissionais que só precisam de uma mesa e uma Mesa, computador, cadeira, só e já É como era. você falou, a mina A hospital. margem deles é muito maior. a Sim. fono, por exemplo, Sim. que é muito legal, né? Você ter alugando, que traz público para você, um otorrino, um médico, enfim. Sim. Eu acho que a gente está indo para os finalmente aqui, né? 10 minutinhos. Sabe o que eu queria de vocês? Eu queria o seguinte, que vocês falassem agora no final da empresa de vocês. Se alguém quiser, como que eu acho? Me dá os contatos, como é o primeiro passo para achar vocês, aonde vocês costumam ajudar as empresas que vocês que procuram vocês e os problemas que vocês conseguiram resolver com essas empresas. O contato, a gente tem o celular, só que de cabeça é da minha assistente, tem o meu, eu posso deixar. Tem o Instagram, então é fácil mandar pelo direct, é o Fosforilar, só que tem um underline na frente, então é @_Fosforilar, né? Dá para procurar, dá para colocar no Easy também, se colocar Fosforilar no Easy, no A gente Google, coloca no Waze, no vídeo lá, a gente Waze. coloca. Coloca certinho, né? Dá para falar. A questão hoje no nosso trabalho, a gente tem 3 pilares, né? Que nem está escrito. A gente tem a consultoria, a mentoria e os treinamentos. O carro-chefe hoje é a consultoria, é o acompanhamento, né, mensal que a gente faz, porque a gente meio que terceiriza algumas coisas da gestão, então a gente está junto ali com os dentistas. A mentoria, ela tem como se fosse uma consultoria de curta duração, então é um período menor, mais pontual, né, para decidir. Eu já tive mentoria para decidir se compra ou não compra um scanner, né? E o treinamento foi algo que a gente fez depois, que a gente tem ali a parte do treinamento e cursos, que é para abrir a mente do dentista, porque fala assim, vai dar curso para transformar ele no gestor, e você falou que o dentista não tem que estar naquele nível de operacional, então os cursos servem para trazer um insight, trazer alguns conhecimentos, mas não para fazer e ficar na operação, né? Seriam cursos mais estratégicos, que nem a gente falou. Então hoje a gente trabalha muito forte com essa questão da implantação do processo, da organização da clínica, da questão, porque tudo é o passo, que nem eu falei da agenda, tudo é o inicial, né? Então a gente começa com o processo de digitalizar a clínica na parte da gestão, então a gente começa com tudo input de informação e cria todo o processo. Depois que esse processo está definido, a gente vai para a parte de auditoria financeira, onde a gente checa as informações, os extratos, os pagamentos, tudo. E depois disso, aí eu tenho aqueles números auditados para poder ter decisão real com o dentista sentado ali com ele e falar, olha, entrou, eu olhei centavo por centavo, entrou e saiu, tal. E com isso a gente toma as decisões junto com eles para onde vai, se pode expandir, se não pode expandir, se pode comprar, se posso comprar um equipamento, se não posso, né? Então a gente trabalha muito forte nessa questão. Se o modelo está certo, Sim. se não está, né? Por exemplo, ao longo desse tempo que você perguntou o que a gente já fez, a gente já encontrou fraudes, por exemplo, né? Infelizmente, muitas vezes a gente encontrou, o dentista nem sabia se ele era lucro presumido, se ele era simples, e aí a gente estava inadequado, por exemplo, o modelo de... Fiscal, tá? Isso, o modelo de que ele pagava os impostos, então a gente normalmente faz a reunião junto com a contabilidade para a gente tomar essa decisão mais assertiva, porque o contador, muitas vezes, também não é nem culpando ele, às vezes ele não tem as informações corretas para tomar essa decisão. Sim. E aí fica assim, um fala, o outro finge que entende, né? Então a gente faz essa intermediação junto com a contabilidade, porque aí a gente vê os dois lados e intermedia. Mesmo com agências, por exemplo, de marketing, que às vezes as pessoas contratam e não faz o briefing correto. Então a gente alinha para o modelo de negócio, porque a agência ela precisa ter a informação para saber como trabalhar. E às vezes ele nem sabe qual é o modelo dele. Então a gente conversa com ele para ele entender o modelo e fazer essa informação estar correta. E até às vezes fala que ele não precisa daquilo, porque o modelo dele não cabe aquele tipo de campanha que ele quer fazer. Né? Tem modelos que até estranham aquilo que ele ia fazer. Então, a gente, vamos dizer assim, a gente intermedia alguns fornecedores. Por exemplo, agora a gente tem orientado os clientes da questão da LGPD, por exemplo. Então, assim, a gente intermedia com outros fornecedores que você tem para que é como se a gente fosse, a pessoa ali de confiança sua falando com os teus fornecedores. Né? Então, a gente faz esse trabalho, além da auditoria financeira, assessoria financeira mensal que a gente faz. Como os nossos clientes, a gente também tem esse modelo bem bistrô,
Na verdade, a gente tem nossos clientes que são... Tem gente que está com a gente há 15 anos, Entendi. né? Então, e agora, quando é uma coisa pontual, como o Carlos falou, a gente faz as Acaba mentorias. tendo controle. Mas para conhecer a gente, assim, eu acho que é legal acompanhar as nossas lives que a gente faz também. Isso. De repente, fazer um curso da gente para abrir a mente. E dali, se a pessoa Conhecer sentir o trabalho, conhecer né? o trabalho. E aí faz a mentoria ou consultoria. Vocês dão suporte para o dentista ser dentista, de fato. Exato. Exatamente. Então, toda a retaguarda. Né, Exato. pra- A gente cobra operacional, cobra que a é o que a gente secretária. não sabe. A gente Sim. não sabe mesmo Não tem fazer. obrigação de saber. Exato. É, legal. Exatamente. Oh, Não sabe, bacana. não quer mesmo, né, também. É. Né? Às vezes não tem tempo para isso, né? Não tem como. Quanto mais tirar a gente do humor, se usar um termo, né, que eu costumo usar é que eu vou um pouquinho além, né? Eu sempre falo, é bunda no mocho e dedo na saliva. A isso é bom. função do Vou dentista, adaptar isso. a Dedo na função do dentista é bunda no mocho, dedo na saliva. Tirou dali, com certeza ele vai ser mal usado dentro Sim. do consultório. Sim. Não tem jeito. É isso Show de aí. bola. Em nome do pessoal do Dos EOD, meninos do EOD, agradecer, né? Imagina, é um prazer. A presença. chega aí, Obrigado. vamos aparecer no final todo mundo. Vem aqui atrás, vem aqui atrás da gente. William Olha a Bonner. cabeça aí, ó. Vem aqui. Muito Aí, bacana. Aparece Isso aí, todo mundo aí. Obrigado, pessoal. Imagina. Isso aí. Obrigado, é um prazer. É um Queria prazer. agradecer a presença aí mais uma vez no podcast excelente de conteúdo. Vai sair bastante coisa, eu tenho Vai ser bastante certeza. corte. É. O pessoal vai ficar meio grilado. Aparece, mandou abaixar aí, vai aparecer. Vocês estão muito altos, meu. Obrigada, viu, gente? Imagina. Espero que a gente Paula, obrigado, tenha Thiago. trazido A gente que alguma... agradece. Obrigado, Obrigado. não só Muito legal. Não só porque vocês fazem, vieram aqui hoje pro Imagina. podcast e porque vocês fazem na nossa vida profissional, no dia a dia, Imagina. no consultório. Puxar as Tudo orelhas, mesmo. tem que puxar as orelhas. E isso faz parte de gerir a nossa vida, é o fato da gente estar feliz, estar tranquilo, poder ir dar um curso, Show. faz parte, vocês fazem parte desse sonho, desse projeto também, e obrigado por estar aqui conosco. Imagina.